Verificando a conexão, estamos ao vivo. Tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo a mais um estudo nosso matinal. A gente está falando do Catecismo Nova Cidade. Eu queria te lembrar que depois do nosso estudo aqui, depois da gente fazer esse estudo aqui pelo nosso Instagram, a gente vai liberar esse vídeo diretamente lá no YouTube. Você vai poder acompanhar no YouTube da nossa igreja. Algumas pessoas com a gente já, sejam muito bem-vindos. Uma galera aqui entrando nesse dia bonito, né? Ensolarado, 23 graus aqui na nossa amada Ubatuba. A gente vai trazer uma palavra já logo pela manhã para que você possa também aí curtir com sua família, pegar uma praia, curtir um pouquinho aí com os seus. Seja muito bem-vindo então, Cláudia, Ana. Poxa, Ana, você tá melhor? Como é que você tá aí se recuperando? Tudo certinho? Benção pura. Francisco Amauri, meu pai, seja bem-vindo. Camila, manda um abraço pro Leandro, pro Juan. Benção pura, legal estar com vocês nessa manhã. A gente está falando um pouquinho, gente, de um estudo chamado Catecismo Nova Cidade, da editora Fiel. Editora Fiel que fica ali em São José dos Campos. É uma editora que traz muito conteúdo, principalmente conteúdo assim com base mesmo na fé cristã, né? Não livros assim meio oscilantes e tal, não, livros que são de fato para a base da fé cristã. E a gente está trabalhando esses livros, essas perguntas, na verdade, já há quase um ano. Estamos aqui agora na pergunta de número 30. Todos os outros estudos a respeito dessas perguntas, né? Quem é Deus? O Deus em três pessoas? O que eu preciso fazer para ser salvo? Todas essas séries de perguntas estão lá no YouTube, no canal da nossa igreja. Você pode ir até lá. São os estudos de quinta-feira. E aí você vai conseguir entender aonde a gente está querendo chegar com todos esses estudos. Nós tínhamos problemas lá na nossa igreja, problemas muito pontuais, e ainda temos, e eu acredito que a gente vai continuar tendo essa questão, né? Mas problemas muito pontuais dos irmãos não saberem algumas questões da fé, algumas questões sobre batismo, algumas questões do que é estar em Deus, tudo isso aí, e a gente conseguiu então juntar tudo isso nessa série de estudos, trazendo o básico mesmo da fé cristã. E o legal do Catecismo Nova Cidade, que, por exemplo, hoje a gente vai falar de uma pergunta muito objetiva: o que é fé em Jesus Cristo? O que é de fato fé em Jesus Cristo? Então, como eu disse, é objetivo. É aquilo que a gente já falou há um tempo atrás. E essa pergunta, de forma muito objetiva, e a resposta também de forma muito objetiva, faz parte de uma série de perguntas sobre pecado, sobre o que a gente precisa fazer para ser salvo, como nós chegamos a Deus, tudo isso nesse compilado, né? Esse amaranhado aqui de perguntas e respostas. E o legal é que acontece que hoje, por exemplo, a gente tem um comentário, o primeiro comentário aqui é do Jonathan Edwards. Então, Jonathan Edwards é aquele famoso pregador puritano que pregou um sermão muito conhecido, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quem já ouviu falar disso? Então, esse sermão, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado, foi pregado pelo Dr. Jonathan Edwards, que inclusive foi o reitor de Princeton, exatamente, nos Estados Unidos. A faculdade de Princeton começou com um curso teológico. E o Jonathan Edwards não teve a oportunidade de continuar trabalhando ali, né, nos seus afazeres acadêmicos, porque Jonathan Edwards morreu de forma muito jovem ainda, né, de forma muito nova. Ele morreu sendo cobaia de uma vacina para o bem da população americana. Ele se coloca como cobaia dessa vacina e ele experimenta como um bom cristão que é e morre. Que na época não tinha todos esses testes aí que o pessoal fica esperando, né, e tal. Então o cara teve que tomar a vacina lá. Acabou que Jonathan Edwards morreu. E quem conseguiu trazer pra gente esses estudos do Jonathan Edwards foi o doutor, também um doutor da abadia de Westminster, antes do John Stott, que esse doutor é o doutor Martin Lloyd Jones. É um teólogo assim fantástico,
que nós temos alguns estudos dele e você vai poder encontrar também isso aí no Google. Se você der um Google, você vai conseguir encontrar essas informações. Então, para a gente começar o nosso estudo dessa manhã, deixa eu chamar o Jacó aqui. Ó, glória a Deus, hein, Ana? Fico feliz de saber. Um abraço para o Henrique, para a Filhona. Deus abençoe. Deus abençoe cada irmão que está acompanhando com a gente. Ah, valeu, Camila. Um abração aí para a família. Amamos vocês. Pastor Luiz, rapaz, o senhor me ligou aquele dia, eu não consegui atender e não consegui retornar ainda. Eu vejo que eu tenho que te retornar e passa a batida. Vou ligar, hoje ainda te ligo. Vamos ligar aqui com o Jacó. Bom dia, irmã Laudisa. Opa, deixa eu ver aqui, chamar o nosso brother. E aí, pastor, Fala, Jacó, bom dia. me ouve Tudo bem? bem? Ixi, cara, vai ficar pela metade aqui. Deixa eu tentar ajeitar a imagem. Beleza, Meu mano. medo é estragar mais. Deixa Deixa eu ver. eu afastar um pouco. O Rick mandou aqui a solicitação para entrar. Você quer que eu te chame, Rick? Você tá ainda aí? Tá por aí? Deixa eu ver aqui. Afastar um pouco mais aqui, que meu. É o Luiz, né? É o Luiz. Ô, Luiz, você quer que eu te chame aí? E aí eu libero sua entrada aqui, ou você manda de novo aí. Fala, Roger. Bom dia, mano. Como é que você tá? Ó, o Roger aí. Tá treinando em São José, Roger? Tá sumido, pô? Os caras pegando no pé do Tá. cara. Paz, pastor Luiz. Seja bem-vindo. E aí, Jacó, bom dia. Como é que você tá, mano? E aí, Vai bom por te dia. dar atenção. Bem, graças a Deus. Conseguiu Imagina, arrumar aí? tô aqui. Ah, deu um MacGyver aqui, deu certo. Tá querendo fazer lá fora também, aproveitar o sol, cara, mas feriado Tá cheio? é cachorro, é gente já indo pra praia, é funk. É, tá cheio. Lá perto da igreja eu fui Aí, ontem. Eu fiquei lá um tempo rolando o maior funk lá. pois é, eu vou dar um jeito de aproveitar o sol do verão, continuar aproveitando o sol sem ter tanto barulho em volta. Aí fica aqui pra dentro mesmo. Legal. Ô, Roger, eu tô na encolha. Tá nem... Gente, depois dessa live, na hora que o nosso estudo começar de fato, essa live vai lá para o Instagram, tá? A gente dá uma editada aí, né? Tipo, tira as brincadeiras. Brincadeira vai ficar lá também a brincadeira, vai ficar registrado. É. Ai, tô na encolha é boa. Tá sumido mesmo, tá na encolha, tá intocado. Só para contextualizar o pessoal, o Roger, né, tem até o BJJ, né, o BJJ no nome ali, que é parceiro de treino, né, de jiu-jitsu, né, pessoal, valorizar a arte aí, né, pastor? É, O pessoal valorizar a não arte, entende, né, pô, tá treinando, compartilhar. será que é CrossFit, né, não, é jiu-jitsu, gente. CrossFit São Luizinho. O resto aqui é tudo puxa-peso. Ai, ai. O pessoal tá saindo já, Gapá. Vamos lá, vamos pro estudo, senão a Vamos galera lá, vai vamos estar pro estudo. diminuindo aqui, a galera. Começa a perder o foco, a galera vai embora. Treino secreto, da meia-noite. Treino secreto da meia-noite. Vamos lá, então. Jacó, a pergunta hoje ela é muito objetiva, né? O que é fé em Sim. Jesus Cristo? Eu acho que é uma pergunta muito direta. A gente já tem falado disso nos outros estudos, acho que a gente vai até falar um pouquinho mais, mas a gente já, lá atrás, quando a gente falou sobre o que é necessário fazer para ser salvo, a gente já falou de crer em Cristo, né? Mas eu queria fazer umas Uhum. perguntinhas para você antes da gente entrar no estudo, para a gente contextualizar mais. Vamos lá. Assim, a queima-roupa, vou fazer e você responde aí o que vier na sua cabeça. Sem combinar, né? Sem combinar, sem nada. Ao vivo. Conhecer é diferente de acreditar e crer? Conhecer no nosso entendimento ou no entendimento bíblico? Pode ser no nosso, depois no bíblico. É. Na verdade, eu acho que o conhecimento, assim, eu vamos tentar deixar esse conhecimento em duas etapas aqui, porque o nosso, hoje, né, falando nossa maneira de conhecer, é
algo bem raso, né? Alguém fala numa apresentação assim imediata, o que a gente fala, prazer em conhecer, né? Então, o conhecimento para o nosso mundo, para a nossa época, é simplesmente, de repente, ter o mínimo de contato possível com uma informação mais básica possível, né? Então, nesse aspecto, conhecer é diferente de crer, né? E acreditar. Porque ninguém sai acreditando, né, em quem conhece assim instantaneamente, né? A não ser alguém bem ingênuo no nosso aspecto. Porém, o que a gente geralmente encontra na Bíblia como conhecimento é o que gera o conhecimento é o que gera pode ser assim, o que gera o ato de crer, né? À medida que porque o conhecimento bíblico, né, não da Bíblia em relação teológica, mas o que a Bíblia diz sobre conhecimento é algo mais profundo, né, é Uhum. algo que traz relacionamento, tem a ver com relacionamento íntimo até. Né? Tanto que a gente tem lá, em muitas traduções, né, conheceu Adão, sua mulher, conheceu tal personagem, sua mulher, e geraram filhos. Então, para a Bíblia, conhecer é se relacionar profundamente. E aí a gente tem isso numa entre crer, o conhecimento gera a fé, né? Aí passa a ser meio que equivalente ou algo que se completa, que se compõe. Não sei se agora você corrige aí se tiver. Não, é isso mesmo. E que ponto que a gente passa do conhecer e crer para o confiar? Mas quanto mais você conhece, mais você confia, né? Quanto mais você conhece, mais Mas, você confia, por né? isso que o conhecimento bíblico, e é bom ressaltar isso, tem a ver com relacionamento, porque não há como aprofundar no conhecimento sem se relacionar. E aí Exato. não tem como aumentar a confiança, né? Não tem como gerar confiança sem relacionamento. Boa, muito boa. O que é então fé em Jesus Cristo? A resposta hoje do nosso estudo é a seguinte: fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou em Sua palavra, confiar nele, recebê-lo e descansar somente nele para a salvação, que nos é oferecida no Evangelho. Fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou na Sua palavra, confiar nele, recebê-lo e descansar somente nele para a salvação que nos é oferecida no Evangelho. O texto base do nosso estudo é Gálatas 2:20, que diz: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Vou ler de novo o texto base, Gálatas 2:20 de novo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, porque eu fui morto, né, com Cristo. Mas Cristo vive em mim. E esse viver, então, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. E aí vem o primeiro comentário do Jonathan Edwards. Vou deixar o Jacó falar um pouquinho sobre esse comentário aí, desse puritano do século aí 18, 18 para 19 já, e tem aí o finalzinho do 18, né? Ele tem aí muito a acrescentar nessa manhã. Então, é engraçado, né? A gente, qualquer coisa que parte os comentários mais antigos é sempre meio, né, assim, que você olha, é poético, né? A habilidade que os caras tinham de transformar um conceito, né, relativamente até simples para eles aqui, mas muito profundo, né? E Jonathan Edwards vai falar assim a respeito desse tema. A melhor, mais clara e mais perfeita definição da fé que justifica e que guarda maior consonância com a Escritura que eu posso imaginar é esta:
Fé é a alma abraçar inteiramente a revelação de Jesus Cristo como nosso Salvador. A palavra abraçar é uma expressão metafórica, mas acho que é a mais clara do que qualquer outra expressão. Chama-se de crer porque crer é o primeiro ato da alma ao abraçar uma narrativa ou revelação. E abraçar quando se está familiarizado com uma revelação ou algo que se declara. É mais propriamente chamado de crer do que de amar ou escolher. Quando se fala apenas de uma pessoa, seria mais propriamente chamado de amar. Quando se fala a respeito de um presente, uma herança ou recompensa, seria chamado de receber ou aceitar. Quer dar alguma explanação sobre isso, Não, pastor? pode dar a Pode explanação ir. aí. Vai. Ele é curtinho, né? Uhum. Terminar de ler todo aqui. Essa definição poderia ter sido expressa nas seguintes palavras: fé é a alma aderir e aquecer inteiramente a revelação de Jesus Cristo como nosso Salvador. Ou, fé é a alma abraçar a verdade de Deus, revelando Jesus Cristo como nosso Salvador. Ou ainda, fé é a alma aquecer inteiramente e depender da verdade de Deus, revelando Cristo como nosso Salvador. Na fé, a alma inteira concorda e confia na verdade, abraçando-a para si. Existe toda uma entrega de mente e do coração a essa revelação, fechando com ela, aderindo a ela, com a crença e com a inclinação e o afeto. Então, tanta coisa aqui, né? Uhum. Mas a definição, a última definição dele aqui, né? A alma inteira concorda e confia na verdade, abraçando-a para si, né? Esse recebimento por inteiro, né? Eu acho que até fala um pouco sobre o que a gente iniciou o papo, né? É um conhecimento que te leva a confiar, né? É um conhecimento que te leva a uma entrega total, né? Por isso é um abraço. Você não tem reserva, não tem bloqueio, mas é quando não tem espaço entre uma pessoa e outra, né? O abraço, ele tem esse poder, né? De quebrar todo o espaço e toda a resistência. E, e abraçar a fé né, em Cristo é isso, é deixar as resistências, né? E aí você está tão junto de Cristo a ponto de, né, nessa união, ser, poder ser conduzido por Ele, né? Se a gente pensar numa dança, né? E tem alguns pregadores que têm até coisas muito legais em relação a isso, né? Sobre que a salvação é a Trindade chamando, convidando o homem para dançar a eternidade com eles, né? Uhum. Então, e esse abraço, para mim, assim, nesse primeiro comentário, essa parte de concordar, confiar e abraçar inteiramente é o que mais me chamou a atenção, né? Então, fé em O... Jesus Cristo, para Pode Jonathan falar. Edwards é isso. Não, é Não, pode isso, falar fé de. em Jesus Cristo. Hum. É, isso, é abraçar aquilo, é abraçar a pessoa de Cristo, né? Quem ele foi, Sim, e aprender com ele sobre como confiar na vontade do Pai, né? exato. O meu pai gosta muito de um texto. Geralmente ele gosta de citar esse texto quando ele está falando do amor de Jesus para as pessoas. E sempre fica na minha cabeça esse texto, que é Romanos 10, né? Romanos 10, 9 e 10. Tem duas condições aqui para que o coração do homem seja de fato abraçado pelo Senhor. Uhum. Ele põe a boca como confessares, né? Tipo, é um ato. Acho que é por isso até que muitas igrejas arminianas, assim, né? Então, a linha mais arminianista faz apelo, e Batista também faz apelo por isso. Romanos 10, 9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como seu Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Acho que encara muito aquela questão do que a boca fala, né? Aquilo que está de fato dentro do seu coração. Então você expressa aquilo que está acontecendo de forma interna. Uhum. O coração aqui tem a ver exatamente com essa questão da
alma que o Lord Jones colocou, né? O coração é um músculo, como é que isso tem sentimento? Mas quando fala do coração, do centro, da vontade, está dizendo a respeito dessa alma que confia em Deus, dessa fé que vem também de um psique, de um pneuma, de algo que junta alma e espírito ali e testifica que o Senhor é Salvador, né? É aquilo que vem É. de fato de dentro. É por isso que a Bíblia vai dizer sobre o coração, mas está falando de sentimento, de conhecimento, de espiritualidade, aquilo que a gente tem em Deus. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e aí é muito claro, depois que se o coração crer. Porque a boca às vezes até fala algumas coisas, mas o coração não está em Deus. Então, a condição de salvação é exatamente estar em Cristo, né? O coração estar nele. A boca, ela só evidencia aquilo que de fato já foi gerado no coração. É por isso que até a forma que a gente, É, que a gente e lida tem lembrando mudado um pouco. desculpa cortar o Não senhor, pode falar. mas lembrando que também quando a compreensão do coração, né, do papel do coração em relação às ações do homem nesse tempo bíblico, tem também essa profunda ligação com aquilo que é uma ação intencional, né? Uhum. No coração é que gera as intenções das ações, né? Então não é um fato, o crer no coração é algo que vai além de sentir alguma coisa, mas é ser movido por uma intenção racional, né? Porque nesse tempo aqui, que Paulo está falando, né, justamente aos romanos, com toda aquela cultura, né? A crença deles é que o coração era esse ambiente que gerava as intenções mais profundas do homem, né? Uhum. Então, não é algo simplesmente romantizado, né? Apesar do Uhum. romance vir também, né, desse tempo, mas não é algo que eu sinto num momento, mas é aquilo que está no mais profundo das minhas motivações e intenções que vão gerar as minhas ações. Então, também tem essa importância, né? Saber que quando Paulo está falando do coração, não é porque o pad está suando lá infinitamente, a música está legal, a gente está chorando, né? Não é algo que vai mudar as minhas ações, né? Porque está sendo gerado no profundo das minhas emoções e afetos, né? Legal Exato. nesse texto mesmo por conta Muito disso. bom. E aí a gente tem um segundo comentário do John Yates, é isso? Yates. Yates. Vai lá, Jacó. Pode ir. Vai dirigindo aí. John Waits. Cara, o que eu gostei, o que eu mais gostei tá lá no final, mas vamos chegar lá, né? É. Ou pode ir direto também, porque vai Foi repetir. até o que inspirou a imagem. Ah, vou deixar um recado aqui para as pessoas. Hum. Se de repente você passa, né, pela. Quem não viu, tudo bem. Vamos até tentar fazer as capas com só as imagens. Mas se você passa pela imagem assim, sem entender muito, né? Depois do estudo, dá uma voltada lá nas publicações que o pastor faz. Às vezes, é que eu esqueço de entrar no Instagram também para colocar lá. Mas o senhor faz de todas. Porque a imagem geralmente vem de uma percepção de alguma coisa que está escondida no estudo já, né? Então, se Uhum. de repente prestar atenção na imagem, na hora do estudo, você já vai ter algo já em mente. E foi esse finalzinho aqui desse comentário que inspirou ali a escolha da imagem para a publicação do estudo. Mas vamos lá. John Yates vai falar assim: algumas vezes indago se entender o significado da salvação. Quer dizer estar seguro, mas também significa estar curado. Significa ser perdoado e significa ser adotado. Significa ser feito íntegro. É uma grande palavra. Quer dizer que somos restaurados em nosso relacionamento com Deus.
Foi-nos dada a vida com Deus agora e foi dada a dádiva da vida eterna com Deus no céu para sempre. Portanto, é muito grande a salvação. A salvação é um dom de Deus, não é algo que ganhemos por esforço ou merecimento. Ainda que esse seja o jeito que muitas pessoas pensam a esse respeito. Não é algo que possamos atingir, mas algo que temos de receber. E necessitamos entender desde o início. Vai ter um corte no parágrafo aqui, parece que mudou de assunto, né, pastor? Uhum. Porque a pergunta é o que é a fé em Jesus Cristo, e aí o John Waits começa falando sobre salvação. Parece até que está em algum estudo passado, né? E pelo que ele falou aqui, o senhor tem algum comentário? O que entender sobre a salvação interfere na compreensão da fé em Jesus Cristo? Tem alguma ligação muito forte sobre o que ele está falando aqui e a compreensão de crer em Jesus Cristo? Na minha A concepção, gente eu até... acredito que tenha do fato exatamente do cuidado de Deus com todas as coisas através de Cristo, porque a gente tem essa ideia do que a gente pode fazer ou não pode fazer, o que vai nos levar a perder a salvação ou não perder, o que né, eu ando numa linha muito tênue, sem segurança de que Deus ele tem poder para cuidar de mim. E eu vou dizer mais, cara. Ontem eu estava conversando com o vizinho, aí o vizinho lançou um comentário extremamente interessante, que um cara começou a passar mal lá, comeu umas coisas, aí uma mulher ligou para ele, começou a falar umas revelações para ele lá. Falou, olha, o que você comeu estava consagrado e não sei o que, ele falou. E eu sou cristão, cara, eu comi o negócio e tal. Talvez eu vá falar isso, vai confundir muita gente, assim, mas o vizinho virou e falou uma coisa interessante. Falou assim, rapaz, seu Deus é pequeno mesmo. Então, você é um cristão que tem um Deus muito pequeno. Porque é um Deus que não consegue te sustentar em nenhuma situação adversa, você não está em lugar. Aí o cara ficou olhando assim para ele. E é essa concepção, às vezes, que a gente tem de Deus por não entender a fé em Jesus, né? Essa, esse Deus limitado, essa ação limitada. E aí, quando fala da salvação aqui, o que ele quer dizer, pelo menos é que eu entendo, o que ele quer dizer com a salvação, que é uma grande palavra e a gente não entende, é todo o ato salvífico. Como que um ato salvífico desse, com essa grande magnitude, algo assim surreal, de um Deus que entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna, morre na cruz, algo tão sublime, pode ser feito de forma humana, ou pode ser feito de atos na força do braço, como a gente sempre tem falado. Não é, vem de Deus, isso é dele, parte dele, não podia ser salvo, o homem não tinha como salvar-se a si mesmo. Então, ter fé em Jesus, falando de salvação, tem muito sentido, sim. O que é crer em Jesus? O que é ter essa fé em Jesus e ser abraçado por ela? Tem muito sentido por isso, pelo menos a minha concepção, porque ressalta um Deus poderoso que nos sustenta, nos mantém salvos, nos guarda na sua santidade. É um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, né? Fica mais ou menos esse aspecto. E eu acho que traz a crer em Jesus é mais do que, né? Assim, responde também que é mais do que confessar uma certa doutrina ou se aderir a uma certa, né, a uma religião, mas é ter toda essas garantias, né? O que ele traz a respeito da salvação? Que é estar seguro, é isso, e ele traz no presente, né? Porque também a gente tem uma certa tendência a crer em Jesus para ser salvo lá na frente, né? Acha que o resgate é só depois dessa vida, né? Porque a vida aqui é tão quebrada por conta do pecado e parece que a salvação só vai depois, né? Mas ele coloca no presente, né? É estar seguro, estar curado, ser perdoado, ser adotado, ser feito íntegro, né? Então ter
relacionamento com Deus restaurado. Então é um resgate completo e já desde aqui, né? E bom dizer que estar seguro é diferente de estar totalmente protegido, né? Uhum. Segurança e proteção nem sempre vão significar a mesma coisa, né? Protegida, a ovelha está quando ela está lá na cerca, né? Uhum. E segura ela está sempre, porque o pastor está do lado dela, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Essa, essa é a concepção de segurança, porque muitas vezes, por conta das mazelas da vida, a gente confunde, mas como é que eu estou seguro se está acontecendo tal coisa comigo, né? Como é que eu estou seguro se eu estou passando por isso, se eu estou sendo afligido, se eu estou sendo, né, tendo um monte de coisa para resolver, né? E ai de nós, né? Se Deus só nos protegesse quando, né, a gente sai, mas Ele, na verdade, nos mantém seguro e segurança é isso, né? E então, crer em Jesus traz toda essa realidade para a gente, né? Dessa segurança que a salvação traz. Eu estou salvo porque eu já estou no braço dele. Então, o que eu estou vendo, ainda que respingue um pouco, né, por conta do pecado, das mazelas da vida, o que eu estou vendo, o que está chegando perto do meu conhecimento, é só o vulto, porque o resto de tudo isso já está anulado pelo poder de Deus, que está levando a gente em segurança por esse caminho, né? Enquanto a gente vai conhecendo, vai aumentando, né, vai desenvolvendo a nossa fé, e ele vai nos levando para esse caminho até a plenitude, né? Ai, pulou aqui, pastor, o meu. Ah, não, mas É. pulou rápido. Ah. Pulou meu texto aqui. Voltei. Aí, e ele vai falar também, eu vou ler rapidamente até sobre isso, sobre essa caminhada, né, dentro da salvação, né? Ele Uhum. fala: a salvação pode vir instantaneamente, como ocorreu com Zaqueu, né? Quando Jesus entrou em sua casa, Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Pode vir em um momento de reconhecimento e fé, mas é algo vivido no curso de uma vida inteira. Ele fala da história, né, sobre um velho bispo inglês que foi indagado por um pregador, né, perguntando para ele: o senhor já foi salvo? E a resposta do velho é assim: sim, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Uhum. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que podia olhar para trás para um momento em que depositou sua fé em Cristo e voltou-se Uhum. para ele em fé e esperança, experimentando a salvação. Mas também quis dizer que a salvação era algo que ele vivia e experimentava mais a cada dia. E também algo que ele experimentaria ainda mais plenamente quando estivesse com o Senhor na vida eterna. A Uhum. salvação começa quando Deus abre nossos olhos para começar a entender quanto precisamos de Cristo. E aí eu acho que traz bem aquilo que o senhor estava falando, né? Sobre é tão grande que só Deus podia fazer, né? Que o comentarista vai dizer que enquanto pensamos que podemos salvar a nós mesmos, o caminho se mantém fechado. Ser salvo é como estar no meio de um afogamento e perceber que não podemos salvar a nós mesmos e alguém tem que vir resgatar-nos. E nós temos de simplesmente relaxar e permitir esse resgate, pois estamos submersos e não conseguimos nadar. E de outro jeito vamos nos afogar. Essa foi a parte que eu mais gostei desse comentário, dessa ilustração. Vou deixar você falar um pouquinho sobre essa parte, mas essa questão da salvação ser um ato, a salvação em Cristo, né? Do que é ter fé em Cristo, ele trabalhou muito no âmbito da salvação aqui no segundo comentário, mas essa questão da salvação ser um ato e ela se concretizar de fato na glória, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. O texto base para isso está lá em Romanos 8. Romanos 8, verso de número 30. Na verdade, o verso número 28 a 30 é um apanhado aqui.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É isso que o comentário, né, está dizendo sobre esse bispo, que lembra do momento onde ele encontrou Jesus na sua vida, entende que ele está vivendo por meio desse Cristo que o salvou, então ele está experimentando da salvação agora, e o final é, e a esse também glorificou, ele entende que na vida eterna, junto com o Senhor, ele vai viver plenamente a salvação que começou aqui. Então, que ele conheceu ele aqui, caminhou com ele e vai estar com ele nos céus. É mais ou menos isso. Aí entra o comentário do Jacó sobre essa questão dele não poder salvar-se a si mesmo, é a mesma questão de estar afogado, submerso, imergido no meio daquela água toda, afogando e não conseguir se salvar, que é a gente no pecado, né? Pode falar. Não, é só. Não sei se você já teve a experiência de quase se afogar, de ter algum. Ou de ajudar Já. alguém Não, em eu afogamento. mesmo. Já. Você mesmo. É E desesperador. é desesperador, né? E essa ilustração vem porque nos tempos mais de praia, né? De estar nadando sempre, de surfando e tal, em um mar um pouco mais bravo. A gente passa por muita coisa assim, né? Em que o mar ele tem controle, é ele que domina você, né? A gente dentro da água brava, dentro de uma correnteza ou numa onda, sendo levado por ela, a não ser que você fique tranquilo, né? Se você tentar ir contra pela sua própria força, você não vai, você não sai dali, né? E no E num caso extremo, no caso de pessoas, eu já ajudei em salvamento também, a pessoa não consegue. Eu já ajudei gente a sair de afogamento em que se ela parasse de se debater por 5 segundos, ela ia achar uma pedra a 2 metros dela. Então, né? E Não o consegue pecado ele ver. é só que não consegue ver, porque ela quer sair sem se debatendo, né? Quer nadar, nadar. E ela quer ir contra, né? A, a força do mar, e aí isso acaba cansando, e, enfim. E é muito. Tanto que quem se debate muito, né, no resgate, aí às vezes com alguma complicação, os guarda-vidas, eles até desacordam a pessoa quando a coisa está muito. Porque senão ela puxa e pode morrer os dois, inclusive. Né? Então tem casos, a gente vê no filme, acha que é exagero, mas não, tem gente que às vezes toma ali um soco, alguma coisa, para um tapa forte para ela, né, dar uma recalibrada ali e poder deixar o guarda-vida, né, quem está efetuando o resgate, fazer o que ele tem que fazer. Porque quando alguém está te puxando, não adianta você se mexer. Você se mexendo, você chegou naquela situação. Você já não tem força, você não conseguiu lutar contra o mar. Né? Então, quem está te salvando é que tem que ter o controle, porque ele veio com essa intenção e sabe o que está fazendo. E eu acho que essa ilustração é muito boa porque mostra muito a gente, né, em relação Uhum. a algumas situações, não algumas, mas todas as situações da nossa vida. Nossa vida acho que foi completa, né? Uhum. Quando a gente tenta guiar, né, pelas nossas próprias forças, a gente sempre vai ser levado para onde a correnteza, onde o pecado quer nos levar, que é a perdição e a morte, né? E Deus, né, na sua infinita graça e misericórdia, através do sacrifício de Jesus, vem
com esse resgate, é esse essa corda, ou essa boia, ou esse braço, essa mão que nos envolve e vai nos puxar dali. Né? Tanto que a imagem que eu tem a ver com a imagem, né? Esse é o que inspirou a imagem por conta disso. Inclusive depois, o pessoal que gosta de arte aí segue lá o artista, é um irmão americano e espetacular. Ele tem apresentações teológicas através da arte, assim. E se o senhor reparar, é bem assim, na imagem menor é até mais claro, como se fosse uma bolha, né? Uma gota Uhum. e um coração ancorado na luz, sendo puxado do mar de trevas ali, né? Então é Deus tirando a gente, resgatando a gente, prendendo a gente nele e tirando a gente desse tumulto que é a nossa vida em pecado. Então, o que é a fé em Jesus Cristo? É ser abraçado por Ele e quando chega nesse momento é confiar naquele que veio para nos resgatar, que vai estar Uhum. sempre nos puxando para a direção certa, né? Tirando a gente desse mar revolto que é a nossa vida em pecado, né? E saber que Ele sabe mais do que a gente, sabe o que está fazendo. Então, é, é parar de se debater, né? É quem luta, a gente está sempre lutando contra os nossos pecados, contra a nossa índole pecaminosa, né? É parar de achar que, né, eu tenho a minha parte, né? Uhum. E o comentário vai até falar que a única coisa com que eu consigo contribuir para a salvação é a minha própria natureza pecadora. Ou seja, você já está lá no, a gente já está submerso nisso. A única mão capaz de tirar, né, de agir, se movimentar para tirar a gente dessa situação é a de Deus mesmo. Então, a fé em Jesus Cristo é na medida que a gente conhece mais, né, é se entregar para essa ação salvadora dele. E aí para frente agora, já você ir concluindo. É isso aí. E aí, no próximo estudo, a gente vai falar o que é, ou o que cremos ser a verdadeira fé. Aí, os irmãos que nos acompanham vão entender um pouquinho do porquê que a gente fala tanto da salvação em Cristo, porquê que a gente entende que Jesus é o único caminho para que a gente encontre, de fato, paz com Deus, vida eterna. E aí vocês vão entender, de fato, que essa pergunta inicial, o que é crer em Jesus, essa pergunta é uma introdução para o próximo estudo. Ele E é tem grande essa a resposta, né? preocupação. Oi? É grande a E resposta é da grande a 31 aqui, né? resposta. Dá E para ele fazer o deixa estudo só Judas, nela. né? Judas, o verso 3 de Judas aí, para a gente falar um pouquinho. Então, se você está querendo saber um pouquinho do que vai acontecer domingo que vem pela manhã, leia lá Judas e a gente vai estar aqui, né, no nosso estudo na semana que vem. Tem dois comentários aqui, deixa eu ler. O comentário do irmão Amaury. Fala, João, beleza? O João está acompanhando a gente aí. O problema é que o pecado nos limita. Como ser abraçado? Perdão. Como ser abraçado por um Deus que não vejo? Pois aquele que vejo, né, os próximos aqui, mãe, pai, seres humanos, não nos abraçam e até nos desprezam, né? Esse comentário. Muito legal essa colocação que você falou sobre o afogamento aí, sobre esse resgate. Fala, Luizinho. Beleza, mano? A Luiz Bom chegou. dia. O Luiz está trabalhando aí, está acompanhando. Jacó, quer deixar aí considerações finais? Até no comentário do irmão aqui. Do como ser abraçado. Ah, tá. Como entender essa Então, questão do abraço se nem quem eu vejo eu tenho comunhão, tenho paz, tenho abraço, tenho. é por isso que só, é por isso que a gente depende só de Deus, né? Porque se a gente for pensar ninguém é salvar a vida de ninguém a não ser Jesus Cristo. É essa situação. Se a gente não for guiado por Deus, né, é claro que eu acho que a igreja, né, movida pelo Espírito Santo, né, os cristãos,
passam a ser essa extensão, né? Acho que não é à toa que a gente é chamado de corpo de Cristo. Então a Uhum. gente, né, consegue ser os pés e as mãos de Cristo nesse ponto de ser talvez a parte encarnada da ação do Espírito. E por isso que nós, como cristãos, temos que ter esse compromisso de entender a salvação em nós mesmos, assim, a salvação de Deus a nosso respeito, para poder ir levá-la, né, e anunciá-la para as outras pessoas. Mas, Uhum. de modo geral, é só através do Espírito Santo mesmo, né? Porque no, na situação geral está todo mundo nesse mar de pecado. Está todo mundo de mão para cima e esperando um resgate, né? Alguns já estão com a boia, outros já estão vendo ali a corda chegar, outros já estão vendo o braço chegar, mas a ação principal é do Espírito Santo mesmo, é Deus, é Uhum. somente Deus, né? Então, como ser abraçado por Deus é, é esperar que Ele nos abrace. Acho que não tem a nossa própria expectativa é algo que pode desfalecer a gente no meio do processo, né? Agora, como fazer com que as pessoas se sintam abraçadas por Deus, se você é cristão? Conhecendo cada vez mais quem Deus é, através da sua palavra, através da vida em comunidade, né? E fazendo como Paulo, né? Vivendo não ele mesmo, mas deixando que Cristo viva através da gente. Aí a gente consegue talvez ser esse toque do abraço de Deus na vida das pessoas, né? Não Boa. sei, Ah, boa, o boa. senhor consegue melhorar Pastor, isso aí? o pastor Luiz deixou para a gente uma pergunta aqui boa, hein? Como vocês veem o caso de Jó em referência a pecar? E aí, como a gente vê o caso de Jó em referência a pecar? Acho que eu acredito que ele esteja falando sobre aquelas questões do sofrimento, né, de Jó e tudo que ele tenha passado, Uhum. sobre o pecado. Ah, por exemplo, do sofrimento no caso, por que do sofrimento? O porquê do sofrimento. Quer falar? Não, vai você primeiro, que essa aí é pergunta de gente grande. Ah, Eu vou aproveitar só as deixas. Você quer que eu fale alguma coisa e o... depois você conserta? Não, pode falar, depois eu falo. Não, eu já fui na do seu pai, então começa você nessa aí. Ah, você é fogo, hein, cara. Quer me jogar na fogueira aqui. E aí, pastor Luiz, se eu não responder, tô frita, cara. Vamos lá. Ah, Jó, o próprio Jó, apesar da gente ver o sofrimento dele ser algo que para ele era algo que ele temia, né? O capítulo primeiro do livro de Jó, a gente vai ver que ele sacrificava lá pelos filhos, porque ele temia que se os filhos tivessem feito alguma coisa contra Deus e viesse ali uma perseguição, algo de Deus, uma justiça de Deus, na verdade, em relação ao pecado dos filhos. Então ele ia lá e sacrificava pelos filhos. E aí quando Satanás vem da terra lá, encontra o Senhor, e o Senhor pergunta de onde ele estava, ele fala, estava lá na terra, perambulando e tal. E aí, Jesus, no caso, o Senhor olha para Satanás e fala assim, viste meu servo Jó? Deus vai falar que ele era justo. Verso de número... Quer ver? Verso número 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Este, porém,
Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Bem, Deus levanta uma bola aqui a respeito de Jó para Satanás, e Satanás vai dizer, lógico que ele é bom, ele é, Hum, ele te adora, ele te segue, porque se cercaste ele de bens, fez ele prosperar, deu tudo para ele. Estende a mão, porém. Aí, toda aquela história, os amigos de Jó vão falar com ele e tal. Mas lá no capítulo de número 19 de Jó, Jó vai dizer assim que ele conhecia de ouvir falar, né? uhum. E agora os seus olhos veem a Deus. Qual é a resposta então do sofrimento de Jó em relação a tudo que passou? Primeiro que acontece tudo de igual modo a todos. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 9. Acontece de igual modo a todos. Não existe isso debaixo do sol, daquele que sacrifica e tanto do que não sacrifica. Segundo, Deus queria de fato um relacionamento mais próximo com Jó. Parecia que faltava algo ainda para ele entender e confiar plenamente em Deus. Ele amaldiçoou o dia que nasceu, ele faz tudo, menos blasfemar contra Deus. Por que do sofrimento de Jó? É o tipo da pergunta que a gente às vezes não tem resposta. Por Deus não podia ensinar Jó de outro jeito, não? Né? Aparecer para ele igual apareceu, falar com ele como falou para Abraão, aparecer na sarça igual apareceu para Moisés. Por que com Jó teve que ter sofrimento e tudo? Porque a forma de Deus agir, ser periódica, ser pedagógico com as pessoas, não, nem sempre a gente entende mesmo. Assim como a gente não entende por que a gente está passando uma coisa ou outra, e nem entende o para que a gente está passando uma coisa ou outra, mas uma coisa é certa. Eu sei que o meu Redentor vive, assim como o Jó disse. E eu sei que os meus olhos verão a Deus. Acho que não responde, porque de fato a gente não tem explicação para o sofrimento de Jó em relação ao pecado. Jó pecou, por isso que ele passou isso tudo. Se todos pecaram, provavelmente Jó pecou. Mas não Uhum. foi castigo de Deus, não. Foi propósito de Deus, né? Acho que a gente vê Deus agindo em meio a todo o sofrimento aí na vida de Jó. Eu vou deixar o Jacó responder enquanto eu vou responder a pergunta da Paula aqui. Jó Ah. 42, 5. Eu tô com o Jó 42 aberto, Então vai inclusive. lá. Não, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou um pouco atrás sobre estar seguro e nem sempre protegido, né? Porque de fato Jó não foi protegido em nada, né? Mas ele estava seguro, porque, né? Qual foi a ordem de Deus, né? Toque em tudo que ele tem, ou seja, tirou a proteção de tudo, né? Que Jó tinha, mas segurou, né? Deu a segurança para a vida dele, né? Mas não toca na vida, não tira a vida, né? Então, e no final desse processo, Jó compreende isso, né? Agora, os porquês, né? O livro Jó 42 vai dizer, né? Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Aí Jó, no 42, versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Então, e depois Deus, inclusive, continua no capítulo 42, vai repreender os amigos de Jó que falaram para ele: ó, se você está passando por isso, provavelmente você pecou, né? Provavelmente Deus está te castigando. Né? E Deus vai falar para eles que eles não falaram o que é certo a respeito dele, né? Para Jó. Ou seja, Deus não estava castigando Jó. Apesar, né, do nosso entendimento, todo esse sofrimento parecer uma punição, mas era um processo, né? Um processo que de fato a gente, né, tem que ter muito cuidado. A gente fala: ah, Deus, me dá uma paciência de Jó. Toma cuidado, Uhum. né? Toma cuidado.
não que Deus é sádico, né? É bom, né? A compreensão desse mundo nutrido de marshmallow e Nutella hoje em dia é justamente que Deus é um sádico por conta disso, porque a dor é algo ruim, é a visão platônica, né, das coisas, né? De que a carne é ruim, tudo que está aqui é ruim, então todo sofrimento faz parte desse processo que está nesse mundo que é mal, e só depois do desprendimento disso é que vai ter a emanência, enfim. Então a dor é algo ruim, né? Então a gente está sempre ou parecendo os platônicos ou parecendo os estoicos, né? Não, essa é a visão estoica, que a dor faz bem, forma o cara e tal. E na verdade a gente tem que ser cristão, né? Tem que Exato. olhar para a Bíblia, né? E saber que Uhum. quem tem Gênesis 1 no currículo pode qualquer coisa e não precisa de satisfação. E a Paula colocou assim também, né? Exatamente o texto aí. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ah, o texto que eu falei em Jó 19 é que depois que ele fala, ele faz uma descrição de tudo que ele está passando, ele vai dizer até mesmo que as peles do corpo dele já se uniram aos ossos, não tem carne mais, já está em estado de Uhum. morte. O hálito dele já não é agradável há muito tempo. Ele vai falando assim a respeito de tudo que ele está passando, mas aí ele vai no verso número 25. Parece que a vida dele muda ali. Depois ele falar tudo isso, ele vai dizer assim no verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Então, assim, ele crê inclusive na ressurreição aqui. É algo É. fantástico, a esperança de uma vida com Deus eternamente. E é muito interessante como o próprio, como isso remete a Cristo, né? E eu não lembro o versículo, mas eu acho que quando Jó é indagado pela mulher dele, né, que ele fala, ainda que ele me mate, nele confiarei. Não sei se as versões é exatamente isso mas tem algo nesse tipo, não tem? Tem. E Cristo passou por tudo isso. Cristo foi morto, né? E a salvação para nós, né, veio exatamente dessa confiança do Filho no propósito do Pai, de que ainda que ele fosse morto, o propósito do Pai era maior e melhor para ele, por isso que ele fala, né, se puder, né, livra de mim, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade, e vai com total confiança para a cruz, é morto. Mas aí a gente tem nesse versículo, né, nessa passagem de Jó também, o cumprimento no próprio Jesus Cristo, né, de ser restaurado e glorificado, né? Não só ver o Senhor, como assentar à sua direita, né? E tá ali, tá no trono junto com o Pai. Então a Bíblia é muito interessante por conta disso, né? Exato. E eu acho que isso fecha, né? A fé em Cristo é aprender com Ele a esse tipo de confiança, a se entregar dessa maneira a ponto de saber que, né, eu sei que tudo pode, né, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. E os planos de Deus são maiores que os meus, como já diz a música, né? Os, sonhos, os planos deles são maiores, mais profundos, são coisas, como o próprio Jó falou, maravilhosas demais, eu não posso explicar. Nem tudo a gente vai conseguir ter uma resposta que atenda a nossa compreensão no sentido lógico, humano, né? Por isso é necessário fé. Por isso é necessário fé. Exato. E por isso que a Bíblia ressalta isso. O pastor Luiz deixou mais um comentário para a gente aqui, bacana demais. Jesus no Getsemane disse, né? Se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Era plano de Deus, né? Não tinha como. Deus soberano. Deus é soberano. Quem, essa fala do Jacó é engraçada, né? Quem tem Gênesis 1 no currículo do Laja, né?
Uma vez eu ouvi um pastor, Jeremias Pereira, falando que explicar algumas coisas pra gente é a mesma coisa de a gente querer explicar sobre economia para uma criança de 2 anos de idade, né? Você chega para a criança no mercado e vai explicar toda a questão econômica que você está passando, inflação, alta de preço, alta do combustível. O pai não pode comprar o chocolate porque o pai tem que pagar as contas aqui. E a criança vai ficar, entendeu? Né? É as mesmas questões, às vezes, a gente com Deus, E né? a gente só fala assim, hoje não pode. Hoje não pode, hoje não vai Hoje dar. não pode. Mas por quê? Hoje não Porque eu pode. falei. Não, É, não, por que porque não não? pode. O pai não tem Mas dinheiro. aí, Você mas sabe que é tem didático. um- Causa Pode falar. sofrimento na criança, desculpa cortar assim, causa sofrimento as primeiras vezes, ou toda vez, né, que você nega alguma coisa assim, filho, hoje não pode. Mas vai entrando uma compreensão a ponto de que, e isso é muito legal só citar isso, de que aí quando eles vão no mercado, eles passam e falam, pai, hoje pode? Aí você fala, hoje pode, aí vem aquela felicidade. Então É, essa dinâmica de pai com filho mesmo, e eles vão compreendendo, né? E uma coisa que eu falo sempre para as crianças aqui em casa, eu falo assim, ó, seu choro não vai trazer dinheiro no meu bolso. Então não adianta chorar. só Não adianta trabalho chorar. que Se não, traz dinheiro. só entende, né? Só entende. Não pode, não pode. Quando pode, tem. E eles entenderem isso cada vez mais cedo traz conforto para eles. Pai, hoje Exato. pode? Não. Beleza, aí vai tranquilo, não sofre menos. Aí quando pode, também e a alegria desse dia é inesperada. Porque eu faço questão de toda vez que eu tenho condição ir lá e ir com eles, e aí eles escolhem o que eles querem, vão no que eles queriam aquele dia. E é muito interessante trazer isso para a vida de fé e o tratamento de Deus com a gente. Né? Bem Exato. legal. Bom. Fé é confiar em Deus apesar das circunstâncias, pastor Luiz conclui aqui pra gente. Exatamente. Esse confiar passa a ser também algo trabalhado no nosso coração, né? Num período que a gente é tão desconfiado com tudo. Descansar no poder de Deus, descansar na fé em Cristo, descansar que Ele é a garantia, o penhor da nossa salvação. É que a gente sempre pensa em algo mais, né? Tá, tem que fazer isso e o que mais? Mas nada. Não, mas o que mais? Não, nada. Não é meritocrata, porque se fosse por mérito, o mérito nosso seria um inferno. É graça, é favor imerecido. Então não é nada, é só a única sua a participação única sua em relação à salvação é de fato que você é miserável e precisa de salvação. Só isso. É Corre para precisar ele. da salvação. Você precisa. Não, como que eu entro nessa sociedade aí? Cara, só admitindo que você não consegue. Eu sou ruim. E aí ele nos abraça. Gente, eu sei que o papo tá legal demais. Eu sei que obrigado pela presença de todos aqui conosco. Obrigado por aqueles que estão chegando. Mas a gente vai terminar por aqui. Essa conversa vai ficar salva e depois a gente vai jogar ela lá no nosso canal da igreja. E bem, Ubatuba, né? Nossa igreja aqui na cidade de Ubatuba, no litoral norte, que hoje está pedindo para a gente dar uma descansada, dar uma caminhada na beira da praia. Hoje é o dia, depois de 20 dias de Um chuva, sol. apareceu o Injetar sol. vitamina D aí. Essa caminhada tem que rolar. Eu já vou falar para Paula. Tem. Vai, Paula, vai, vamos tomando café, vamos caminhar na orla, passa protetor É. solar, porque ela é muito branquinha. Use filtro solar, não se esqueça. Gente, obrigado pela presença. Jacó, obrigado mais Obrigado, uma vez. Eu pastor. queria orar com vocês. Pastor Luiz, vamos conversar aí, hein? Aguardo o senhor aqui em Ubatuba. Obrigado por participar com a gente. Vamos ver se a gente consegue programar o senhor participar ao vivo aqui com a gente aqui também, né? O senhor aí em Rio Claro, a gente aqui. Vai ser bem bacana. Ou presencial, né? Vem aqui para Ubatuba Oh, participar com a gente presencial, professor Luiz. Dia de trabalhar. Vai lá, Luiz. Pode trabalhar. Tá que nem o Rico agora. Tá entrando aqui só para me jogar é. areia. Tô trabalhando Não, já, mas cara. você Daqui está a pouco eu vou trabalhando, trabalhar de né? novo. Desde cedo, né? Vou trabalhar a mensagem daqui a pouco também na beira da praia. Fazer o quê? Que Deus me permite essas bênçãos. É. Deus não quis me provar igual o Jó ainda. Espero que não prove. Mas se ele provar também, que eu posso fazer? Não, Grande mas e abraço para observar a vocês. natureza. O Luiz tá que nem o hippie, cara. Tá querendo tirar uma onda que o pastor não trabalha. Ontem ele sumiu. A gente pedindo ajuda lá, auxílio, cadê o hippie? Aí some. Aí fala que
Aí É, aparece hoje, ei pastor, cadê você? Ah, vou falar pra você, tinha que ser ovelha do Mizinho mesmo, esses caras. Gente, vamos lá, vou orar pra gente terminar. Comecei às 6. É isso aí, mano. Então, 7 horas lá na isso. igreja, hein, Luiz? Te espero lá para continuar nosso assunto do tatame. Vamos lá, Luiz. Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos essa manhã de estudar a Tua palavra de forma tão agradável. Obrigado, Deus, pelos amigos que temos aqui nessa live. Obrigado pelos amigos que vão continuar assistindo. Obrigado, Deus, porque o Teu reino fica mais fácil de viver debaixo da Tua amizade e da amizade com os nossos irmãos, ó Pai. Obrigado, porque nós entendemos tudo que Ele tem para nós e o desfrute que temos de viver no Teu reino aqui nesse tempo. Viver o teu reino, ó Deus, num mundo caído, num mundo totalmente subversivo, é cada vez mais desafiador. Mas o Senhor nos coloca pessoas amadas do Senhor para que o fardo seja leve para nós, ó Pai. Obrigado por isso. Obrigado pela vida dos teus filhos que nos acompanharam. Abençoe cada um nos seus afazeres, nas suas igrejas. Ó Pai, cada um no seu trabalho ministerial e no seu descanso ou trabalho secular. Que o Senhor abençoe em tudo, em todo o tempo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós oramos, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã rica na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou, Jacó. Até mais. Ó, pastor, até mais, Deus quiser. Tchau.